Em todo voo, os passageiros põem a vida nas mãos de seu comandante. Recolhendo o trem. Que os leva para o céu. Liberado para decolagem, obrigado. E os traz de volta à Terra em segurança. Até 6-0. Um esforço épico realizado por um homem ou mulher altamente treinado. A ideia do comandante ser como um rei, como um indivíduo divino que não pode cometer um erro. Ninguém é assim. 1972, Inglaterra. Um avião cai logo após a decolagem. Isso não pode estar certo. No norte de Minnesota, um piloto erra a pista, matando todos a bordo. Esse foi realmente um dos locais de mais difícil acesso em que já estive. Durango, Colorado. Droga, estamos muito baixo. Temos que subir. Esse seria um grande mistério para tentar entender. Se a pessoa nos controles é tão altamente treinada, então por que essas tragédias aconteceram? Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Mau comportamento. Pilotos são treinados para lidar com todos os tipos de ameaças e perigos externos. Mas às vezes são os problemas pessoais, impaciência, arrogância, incompetência que levam à tragédia. Em 1972, o Hawker Siddeley Trident é o orgulho da aviação britânica. Beeline 548, posso dar a partida? 18 de junho de 1972. A tripulação do voo 548 da BEA, British European Airways, está concluindo os preparativos finais para um voo vespertino do aeroporto de Heathrow, em Londres, para Bruxelas. Parece que o tempo não vai nos dar uma folga hoje. Beeline 548, liberado para a partida. O comandante Stanley Key foi chamado para trabalhar em seu dia de folga. Key é um ex-piloto da Força Aérea Britânica, a RAF, e um dos comandantes mais qualificados da companhia aérea. Iniciando o Master. Ligado. O comandante Key pilotava aquela aeronave há muito tempo, então ele era muito experiente. E se quisesse voar com ele, tinha que seguir o manual e fazê-lo com precisão, sem discutir. Hoje, o comandante Key teve que esperar por outra tripulação pegando carona para Bruxelas. Sente-se, por favor. Beeline 548, pronto para decolar. Beeline 548, liberado para decolar. 548. Empuxe o máximo. Cronômetro ligado. Girar. Uma vez que o Trident tenha ganhado altitude suficiente, a tripulação terá que desacelerar um pouco. Eles voarão sobre a pequena cidade de Staines, que fica bem perto do aeroporto. É um motor muito barulhento e com um ruído particularmente desagradável, então a redução de ruído seria um problema. As tripulações são obrigadas a minimizar o ruído das aeronaves sobre áreas povoadas. Recolhendo o trem. O copiloto Jeremy Kelly se prepara para desacelerar os motores. Se ele fizer isso cedo demais, o avião não terá potência suficiente para subir. 75 segundos. 90 segundos. Se ele demorar, a tripulação infringirá as restrições de ruído. E na hora certa, Kelly desacelera. Passando dos 450 metros. A torre os libera para uma altitude maior. Até 6-0. De repente, alerta. O que foi isso? O avião começa a perder altitude e despenca como uma rocha. Olha a velocidade, a velocidade! A velocidade no ar diminuiu rapidamente. A taxa de descida era muito alta. Os pilotos se tornaram apenas passageiros em sua própria aeronave.
Todas as 118 pessoas a bordo morrem. O avião caiu poucos metros depois de passar pela cidade de Staines. Esse acidente foi muito horripilante, porque foi o pior acidente de avião que a Grã-Bretanha já havia vivenciado. E a BEA, naqueles dias, era considerada o tipo de companhia aérea que simplesmente não tinha tido acidentes. E, dessa vez, eles tiveram. O voo da BEA 548, a caminho da Bélgica, caiu em um campo não muito longe de Heathrow, a poucos metros de casas e de uma estrada principal. Uma equipe da Comissão de Investigação de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha chega ao local da queda. Os investigadores se deparam com algo incomum. Na maioria dos acidentes, o impulso leva os destroços para frente depois que atingem o solo. O acidente em Staines é diferente. Após o impacto, a cauda quase não deslizou para frente. O resto da aeronave provavelmente avançou mais de 45 metros. O que, para um avião tão pesado, é uma distância curtíssima. É um sinal certo de que o avião entrou em stall. Uma aeronave, quando está voando muito devagar, para de gerar vento suficiente sobre as asas para lhe dar sustentação. Quando aquela aeronave bateu no chão, na verdade estava com o nariz um pouco para cima. Estava caindo do céu dessa forma. Um avião pode entrar em stall por muitas razões diferentes, desde falha de motor até erro do piloto. Para determinar a causa do acidente, os investigadores enfrentam um grande obstáculo. Em 1972, aviões no Reino Unido não são obrigados a levar gravadores de voz na cabine. Os investigadores terão que confiar nas informações coletadas dos gravadores de voo do Trident e do vasto quebra-cabeça de detritos resgatados dos destroços. Após o impacto desse tipo, tudo está totalmente destruído e confuso, e a maioria dos componentes, particularmente os componentes eletrônicos, parecem muito semelhantes. Já no início da investigação, algo não faz sentido. Isso não pode estar acontecendo. A alavanca controla os slats ou droops do Trident. Os droops aumentam a sustentação durante a decolagem para ajudar o avião a subir. Eles devem permanecer estendidos até que o avião atinja a velocidade necessária para manter a sustentação. Mas, de acordo com a posição da alavanca no momento da queda, os droops já haviam sido retraídos para dentro da asa. Isso teria sido cedo demais e colocaria o avião instantaneamente em um perigoso stall. Como que alguém conseguiu retrair a alavanca de droop e ninguém notou que isso havia acontecido? E isso não fazia muito sentido. Não há como dizer apenas olhando para a alavanca de droop se a tripulação o retraiu antes do acidente ou se ela se moveu por causa do acidente. Ela pode até ter se movido durante as operações de salvamento. Por favor, espere um pouco. Nós tínhamos todo o sistema de droop colocado em mesas em frente à ala. Retraído. Eles determinaram por meio de um exame dos destroços que os droops haviam sido retraídos. Não há mais dúvidas. Alguém na cabine de comando retraiu a alavanca dos droops muito cedo. Isso suscita perguntas urgentes sobre o desempenho da tripulação. Investigadores se concentram no altamente experiente comandante Key. Eles analisam os voos anteriores do comandante. Ele tem uma reputação impecável, pelo menos com a administração. Põe a foto do Key. Agora a bandeja achada nos destroços. Há um destroço que levanta questões sobre a reputação do comandante com os seus colegas. E havia algumas coisas rabiscadas nela, alguns comentários bastante espirituosos, obviamente de um piloto que havia sentado naquela posição. Mas que idiotas! Dizia que precisa ir embora. Outros comentários depreciativos foram adicionados. Havia mais de 30 anos de diferença entre o comandante e os outros 2 membros de sua tripulação. Isso produz as diferenças naturais que você tem entre gerações. Aquela que considera os outros como velhos e metidos e aquela que considera os jovens como irresponsáveis. Isso produziu uma lacuna geracional. Algum tipo de atrito geracional irrompeu na cabine de comando e derrubou o avião? Alerta.
Investigadores analisando o acidente do voo 548 da BEA querem saber o que os outros pilotos pensavam sobre o comandante Stanley Key. Ouvi dizer que você é alguém com quem devemos conversar. Sim. Preciso dizer o que aconteceu. Pilotos da British European Airways estão à beira de uma greve. O comandante Stanley Key é visto por muitos como fiel à empresa. Começou uma operação padrão. A maioria dos copilotos, eu inclusive, aderiu à operação padrão e ele desaprovou isso completamente como não sendo uma maneira profissional de se comportar e iniciou uma campanha contra isso. Segundo testemunhas, as coisas chegaram a um impasse de 90 minutos antes do voo para Bruxelas. Comandante Key? Talvez a batalha esteja indo a nosso favor. Pilotos em greve, sim ou não? O que você disse? Senhor, eu só quis dizer que... Você sabe que durante a guerra nós voamos em batalhas reais. Seus bebês chorões, egoístas, mimados e imaturos, fazendo tantas exigências ridículas. Aqui, só porque vocês voaram na guerra... Seu desgraçado, ingrato! Se está pilotando aquele avião por dinheiro, então você está na profissão errada! Acho melhor concordarmos em discordar. Seu bando de tolos! A discussão foi tão séria que os investigadores enfrentam uma nova possibilidade. A agitação do comandante interferiu em sua capacidade de pilotar o avião com segurança? Malditos idiotas! 548, suba para o nível de voo 600 em 6615. Possivelmente ainda zangado e distraído, até 60. Ele poderia ter recolhido os droops cedo demais, sem estar ciente disso, fazendo o avião entrar em stall e acionando alarmes. Se você vai do que aparentemente é um voo normal para uma coisa que é realmente perigosa, isso produzirá uma resposta de choque. E isso significa que a sua capacidade de pensar claramente e agir decisivamente é muito difícil. O Trident não está equipado com um gravador de voz na cabine. Então os investigadores não poderão saber ao certo o que aconteceu na cabine de comando. Beeline 548, pronto para decolar. Mas as conversas do comandante com o controle de tráfego aéreo são gravadas. Beeline 548, liberado para decolar. 28 direita. 548. Essas gravações não revelam se o comandante retraiu a alavanca dos droops cedo demais. Mas os investigadores notam algo em comum. O comandante parece muito quieto. Até 60. As chamadas de rádio do comandante são tão raras e tão breves que não atendem aos padrões da aviação. Mas essas gravações não fornecem pistas sobre por que o comandante parecia tão contido. O que estava acontecendo naquela cabine de comando? E então uma descoberta surpreendente. Acontece que o comandante Key tinha um problema cardíaco grave que não havia aparecido em seus exames médicos de rotina. Um bloqueio arterial anormal. Mesmo sem saber, o comandante Key tinha um entupimento das artérias coronárias. Você não é digno das asas do seu uniforme. Só porque vocês voaram na guerra. Seu desgraçado ingrato! E a necrópsia revela outra coisa. Patologistas acreditam que o comandante Key sofreu um infarto em algum momento dentro de uma janela de 2 horas antes do acidente. Até 60. Se sua pressão arterial estivesse particularmente alta porque ele estava agitado, isso poderia afetar o seu raciocínio. O seu nível de dor teria aumentado durante esse período, até o ponto em que ele se tornaria parcial ou totalmente incapacitado. O antigo piloto da Força Aérea era da velha escola. Se ele estivesse sofrendo fisicamente, provavelmente continuaria cumprindo o seu dever, nunca pedindo ajuda à sua tripulação. E isso levanta uma questão paralela. Havia outros pilotos qualificados na cabine de comando naquele dia. O que foi isso? Por que um deles não fez algo para salvar o avião? Nem o comandante Key, nem os outros pilotos perceberam que foi a retração do droop que causou o stall, porque ninguém tentou baixá-lo novamente. Se eles tivessem feito isso, poderiam ter tirado o avião do stall. Os investigadores continuam voltando àquela discussão antes da decolagem. Olha aqui, só porque vocês voaram na guerra. Cumprir todos os investigadores descobrem que 1h30 antes da decolagem, o copiloto Jeremy Keeley testemunhou a discussão acalorada do comandante Key. Você está pilotando aquele avião por dinheiro. Eles suspeitam que isso causou um grande impacto no jovem piloto. Tendo testemunhado uma explosão como essa, só se pode supor que se você é novo na frota, não conhece o comandante, então pode estar um pouco inseguro e pode estar nervoso com seu próprio desempenho. Abalado pelo temperamento de seu comandante, bando de tolos, Keeley pode ter estado muito menos propenso a corrigir os erros de seu comandante.
Certamente reforçaria o conceito de que o comandante era autoritário e não alguém que deveria desafiar sem motivo, especialmente naquele dia. O acidente do voo 548 da BEA foi o resultado de uma trágica combinação de fatores humanos centrados no comandante. Insuficiência cardíaca, uma alavanca acionada cedo demais e copilotos muito inexperientes ou intimidados demais para intervir quando as coisas começaram a dar errado. Lições aprendidas com o desastre aéreo mais letal da Grã-Bretanha ajudaram a mudar a indústria. Os gravadores de voz da cabine agora são equipamentos padrão em quase todos os aviões comerciais de passageiros. O avião moderno é operado de maneira muito diferente. A maneira como as tripulações lidam com as coisas foi melhorada. É um mundo muito melhor e mais seguro. Infelizmente, só se conseguiu isso depois da morte de 118 pessoas. No norte de Minnesota, um acidente de avião mata todos a bordo. Investigadores acham que o problema está na cabine de comando. 40-40? Você tem a responsabilidade como comandante de criar uma tripulação interativa onde ninguém nessa equipe hesitaria em falar se visse, ouvisse, sentisse ou até intuísse que algo estava errado. Você não checou as malditas luzes externas. O voo 5719 da Northwest Airlink cruza o céu sobre Minnesota. 1º de dezembro de 1993. Chad Erickson, o copiloto, está trabalhando na empresa aérea há 2 meses. Eu tenho certeza de que o Chad estava animado. Esse foi o primeiro passo para conseguir um emprego, que o levaria ao grande emprego de pilotar os grandes aviões das grandes companhias aéreas. Esta é a primeira vez que ele percorre uma rota com pernoite. Nós temos o nosso próprio quarto? Não, você vai dormir comigo. E é só uma cama de solteiro. Então vai dormir nos pés da cama. É claro que vai ter o próprio quarto. Você tem um contrato agora. O comandante de Erickson é Marvin Follett. O comandante cresceu em Nova York. Ele foi descrito como tendo uma personalidade um pouco em desacordo com uma personalidade do meio oeste. Que nojo, esse café tem gosto de urina. Ele tinha um problema em lidar com outras pessoas. O comandante Follett e o copiloto Erickson estão pilotando um Jetstream BA-3100, um pequeno bimotor turbohélice. O Jetstream dava um trabalhão para pilotar, e nós tínhamos que pilotar no manual o tempo todo. Craig Railsback é um ex-piloto da Northwest Airlink, que também pilotou o BA-3100. Era bastante instável. Era como equilibrar uma bola de praia na boca de uma garrafa de refrigerante. A vantagem de pilotar um avião como esse era que você ficava incrivelmente proficiente. Você passava a ficar muito bom nos voos por instrumentos e voávamos em algumas condições muito, muito difíceis e também desafiadoras, que para um cara jovem era muito divertido. O voo 5719 decolou de Minneapolis pouco antes das 19 horas. E seu primeiro destino é Hibbing, Minnesota, a cerca de 1 hora de distância. Há 16 passageiros a bordo. Depois disso, ele está programado para fazer uma última escala em International Falls. Twin City 719, clima de Hibbing, céu parcialmente nublado, chuva gelada. Hibbing é um aeroporto pequeno que não tem torre de controle. A cerca de 30 quilômetros do aeroporto, eles o liberam para aproximação por instrumento se o clima estiver abaixo dos limites visuais. E essa altura, uma vez que você tem autorização, você praticamente está por conta própria. Nós não podemos usar o ILS-31. Por causa da neve na pista? O quê? Por causa da neve na pista. Eu não gosto de pousar com vento de cauda em nenhuma condição. Diga a eles que usaremos o localizador de retorno em 13. O aeroporto de Hibbing tem 2 aproximações. O comandante decide fazer a aproximação a partir do que é chamado de percurso de retorno. Essa aproximação não está equipada com os instrumentos necessários para guiar completamente os pilotos até a pista. Ela é conhecida como aproximação de não precisão. Gostaríamos de um curso de retorno até 13. Entendido, prossiga. Mas estão por conta própria. As aproximações de não precisão são, de fato, mais exigentes do que aquelas de precisão. Porque você tem que monitorar a taxa de descida, a altitude de descida, a navegação onde você está lateralmente no chão. Então, há muito mais coisas acontecendo.
Pouco antes das 19h50, o voo 5719 começa a descer pela neve de uma noite fria de Minnesota. Baixar o trem. Trem baixado? Clicou nas luzes do aeroporto? Num aeroporto como Hibbing, que não tem muito tráfego, num esforço para economizar dinheiro porque as lâmpadas são muito caras, eles têm a chamada iluminação controlada por piloto. Clicou nele? Os pilotos, através de uma série de cliques de seus rádios, podem ligar as luzes da pista. Você clicou 7 vezes. Pronto, agora sim. Demora 1 hora para os socorristas determinarem o local do acidente, 3 quilômetros a noroeste do aeroporto. 18 morrem em queda de avião. Não há sobreviventes. A NTSB, Comissão Nacional de Segurança dos Transportes, envia o investigador John DeLisi. Os destroços estavam em cima de uma colina, então estavam em uma posição precária e alguns dos corpos tinham sido ejetados, mas muitos ainda estavam dentro da fuselagem. Era a época das festas, por isso muitas das pessoas que estavam viajando levavam presentes de Natal. Eles estavam espalhados pelos escombros. E havia sangue na neve. Foi mesmo um dos locais de acidente mais difíceis em que já estive. DeLisi sabe que um avião desse porte provavelmente estará equipado com apenas uma das caixas pretas, o gravador de voz da cabine. Aqui está o gravador de voz. Na época, a exigência para um avião de passageiros com 19 assentos ou menos era apenas o gravador de voz na cabine de comando, não um gravador de dados de voo. Muito bem. Vamos lá. Sem o gravador de dados, a difícil tarefa de explicar o acidente ficou ainda mais difícil. Quando não há gravador de dados de voo, somos obrigados a fazer uma investigação à moda antiga, onde a análise das evidências físicas acabam se tornando muito mais críticas. DeLisi volta-se aos dados de radar do controle de aproximação para rastrear a rota. A descida do avião foi muito íngreme e ocorreu tarde demais. Os investigadores não conseguem entender. A taxa de descida era o dobro do que normalmente veríamos. Deve ser cerca de 5 metros por segundo. Nesse caso, era mais de 10 metros, às vezes até 11 metros por segundo. Por que eles começaram a descida tão tarde? Como piloto, isso faz você se perguntar por que, quanto mais tarde você começa a descida, mais rápido você terá que descer para pousar. E quanto mais rápido você desce, mais difícil é desacelerar essa taxa de descida. Os investigadores se perguntam se gelo nas asas causou a descida íngreme e a queda. O acúmulo de gelo, em particular nas asas de um avião, pode acabar com a sustentação que as asas são capazes de gerar. Então, às vezes, um avião com uma taxa de descida rápida pode indicar um movimento fora de controle, causado por um acúmulo de gelo. Gostaria de saber se você tem alguns minutos. Os investigadores determinam que as condições de congelamento eram moderadas e não poderiam ter causado o acidente. Se não foi o gelo que derrubou o avião, o que teria acontecido? Ao conversar com outros pilotos da Northwest, começamos a aprender sobre o que eles chamavam de uma aproximação enterrada. Eles descreveram essa aproximação como uma em que é preciso passar por uma área de gelo e as tripulações querem minimizar o tempo que passam lá. Assim, eles podem manter a sua altitude perto do aeroporto e, muito rapidamente, fazer uma descida íngreme para passar pelas altitudes em que há gelo o mais rapidamente possível.
Essa não é uma técnica padrão, mas quando começamos a ouvir a respeito dela, ela correspondeu ao que estávamos vendo no radar do controle de tráfego aéreo. Os pilotos profissionais lidam muito com isso e exige muita habilidade na pilotagem para baixar o avião rapidamente, sem que a velocidade suba a um nível inaceitavelmente alto. Marvin Falletz era um comandante experiente. Ele devia ser mais do que capaz de executar com segurança uma aproximação desse tipo. Então, o que deu errado no voo 5719? Investigadores analisam como os pilotos no voo 5719 da Northwest Airlink realizaram uma abordagem chamada de enterrada. Eles esperam que a gravação de voz da cabine de comando revele alguma coisa. Verificação de pré-aproximação completa. E o que não é dito é que os alarma mais. Por que o copiloto não está informando as mudanças de altitude? Nós não ouvimos relatar as altitudes. 600, 300 metros, distância do aeroporto. Parecia que o copiloto não sabia realmente o que estava acontecendo na aproximação. Trem baixado. Flaps 20. Ele nunca disse ao comandante o quanto estavam chegando perto do chão. 1.93. Os investigadores precisam saber o que estava acontecendo com o copiloto novato. Essa tragédia foi culpa dele? Não há nada que chame a atenção em sua ficha de serviço. Na verdade, é exatamente o oposto. ATIS. Ele se formou em primeiro lugar na turma dele. Esse copiloto tinha preparado fichas com dados de aviação para cada aeroporto que a companhia aérea voava. Isso estava acima e além do que normalmente era exigido. Ele estava fazendo estudos especiais para estar preparado e ser um piloto melhor. Por que ele não verbalizou as altitudes? Qual seria a causa dele não fazer isso? Bom, o que nós sabemos sobre o comandante? O comandante Falletz era um experiente piloto sênior. Mas uma análise mais profunda revela um homem com uma ficha preocupante. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Logo depois que ele se juntou à empresa, ele falhou em seu exame oral. Ele foi reprovado em mais 2 exames de proficiência em sua carreira. É incomum para um piloto profissional ser reprovado tantas vezes. Tudo isso são queixas formais contra o comandante Falletz? O Marvin foi o primeiro comandante com quem eu voei depois da minha AIO, a minha experiência inicial de operação. E ele tendia a ser um pouco dominador e repreendia você e era intolerante com erros. E realmente não era lá essas coisas como instrutor. Uau! Talvez a queixa mais perturbadora contra o comandante Falletz é que ele uma vez agrediu um colega fisicamente quando estava com raiva. Existiria uma ligação entre a beligerância do comandante e a reticência do piloto? Alô? Os investigadores recebem um telefonema de um agente de serviço de rampa do aeroporto de Minneapolis. Ok. Porque o pré-voo externo não foi feito. Eu estava... Você não checou as malditas luzes externas. O agente de serviço testemunhou o comandante Falletz repreendendo o copiloto Erickson por causa de uma verificação pré-voo. É que eu ia checar as luzes de dentro da cabine de comando. Não é assim que se faz isso. Você tem que ir lá fora e olhar com seus próprios olhos estúpidos. E essa companhia ainda seleciona vocês. Quer saber que se dane? Eu vou fazer isso sozinho. Senhor, O comandante estava sendo muito crítico com o copiloto. E o copiloto era um piloto relativamente novo, então ele podia cometer erros. Havia um jeito melhor de lidar com isso, e o comandante não adotou o melhor jeito. Se nos atrasarmos para a decolagem, a culpa será sua. Isso aconteceu imediatamente antes do voo, então estabeleceu o tom para os dois trabalharem juntos. O que era uma maneira muito ruim de fazer as coisas. Ok, obrigado. Tragam de volta o gravador de voz. Temos que descobrir o que estava acontecendo entre esses 2 pilotos. Ligue para a empresa e diga que precisamos abastecer. Ao ouvir o gravador de voz, o comandante faz muitas correções
ou instruções para o copiloto de coisas muito simples. Operador na escuta. Diga Ribbing. Ribbing, prossiga. Ribbing. Ele era intimidador e não construtivo. Combustível positivo. Até daqui a pouco. Não pode só dizer operador. Tem que especificar quem deve responder. Ribbing, Silk City, Duluth. Antes de ser piloto comercial, eu fui instrutor de voo. E um jeito garantido de fazer esses caras se fecharem e deixá-los incapazes de ter um bom desempenho é repreendê-los e humilhá-los. Ele ficou paralisado de medo. É por isso que ele não fez os alertas ao comandante. Ele ficou com pavor dele. Os investigadores finalmente entendem por que o voo 5719 da Northwestern Link terminou em tragédia. Você tem que ir lá fora e olhar com os seus próprios olhos estúpidos. Esse acidente, de muitas maneiras, tornou-se um estudo de caso em como é importante dar poder para cada membro da tripulação a ser assertivo e falar quando alguma coisa não está indo bem. Mesmo quando o comandante não é uma pessoa agressiva, ele pode falhar de outras maneiras, que ninguém consegue ver. 19 de janeiro de 1988. Todos a bordo? Todo mundo embarcou. Pessoal, aqui é o seu comandante falando. Logo chegaremos em Durango. E em algum momento, essas falhas podem levar à tragédia. Tivemos muitos exemplos de pessoas que não podiam ou não queriam falar. Mas todo o peso recai sobre os ombros do comandante. Transcolorado 2286 liberado para decolar. A Transcolorado é uma pequena companhia aérea regional que opera voos para a Continental Airlines. 2286 liberado para decolar, obrigado. O piloto Stephen Silver é o comandante. O Stephen era muito feliz e jovial, energético como piloto. Eu gostava de voar com o Stephen. Tudo bem para você voar esta perna, não é? Sem problema. O copiloto Harvey vai operar os controles neste voo, deixando o comandante livre para lidar com as chamadas de rádio. Potência de decolagem. Pilotos de linhas aéreas rotineiramente alternam as funções de voo. Parte disso é para a redução da fadiga, para que uma pessoa não esteja fazendo todo o trabalho, mas também dividem as tarefas deles para que os copilotos, que serão comandantes, ganhem experiência. Sem nós. O comandante fica de olho na velocidade do ar ao acelerar para a decolagem. V1 e girar. O dia da tripulação começou em Denver. Depois de 2 pequenas escalas em Riverton e Casper, no Wyoming, eles voltaram para Denver. Agora eles estão indo para Durango, uma rota que os leva sobre o sul das Montanhas Rochosas. Controle, vamos planejar um DME para a pista 20. Aprovado, Transcolorado 2286, liberado para aproximação pela pista 20 no aeroporto de Durango. Como muitos pequenos aeroportos nos Estados Unidos, Durango não tem seu próprio controle de tráfego aéreo. O controlador está em Denver, a mais de 300 quilômetros de distância. Uma vez que liberam você para essa aproximação, eles basicamente dão a você a responsabilidade de pôr aquele avião no chão. Cobertura de radar terminada. Por favor, informe o pouso por rádio. Tenha uma boa noite. Baixar o trem. Trem baixado. 3 verde. Nariz, esquerda, direita. Você pode ver a pista? Algo está errado. Os pilotos não conseguem ver a pista. Droga, estamos muito baixo. Não. Segura! Houve um grande boom. Pensei que só tinha sido uma aterrissagem difícil. E foi quando, então, o avião começou a dar um giro. E, de repente, eu pensei, está acontecendo, nós vamos cair.
Eles costumam dizer, fique onde está, porque alguém virá pegá-lo. Mas nós estávamos no meio do nada. Nós não sabíamos se alguém sabia onde estávamos. Era uma área muito remota e por isso tornou difícil para as equipes de emergência chegarem lá. Nós demoramos muito tempo para descobrir exatamente onde foi a queda. Dentre as 17 pessoas a bordo, o acidente matou 9, incluindo os 2 pilotos. Tom Reuter, da Comissão Nacional de Segurança nos Transportes, agora enfrenta uma tarefa enorme. Sim, a ponta da asa direita, sim. Obrigado, pessoal. Estava difícil entender como a queda aconteceu tão perto do aeroporto. Isso ia ser um grande mistério para nós tentarmos entender. Os investigadores se perguntam se a aproximação ao aeroporto era muito arriscada para as condições naquela noite. A gravação do tráfego aéreo revela que o controlador deu a eles 2 opções. A primeira era fazer uma volta fácil ao redor do aeroporto até uma pista equipada com o sistema de pouso por instrumentos, ou ILS, que orienta os pilotos na hora de descer. A segunda opção era mais desafiadora. Os pilotos teriam de descer através de uma série de degraus íngremes para evitar as montanhas ao norte de Durango. Nós planejamos usar a pista 20, obrigado. Nós temos montes aqui, aqui e aqui. Por que não tomar um caminho mais fácil para baixo? É o 4º voo do dia da tripulação e eles estão atrasados. O comandante Silver decide fazer a aproximação mais íngreme e mais difícil. Quando chegarmos a Durango, eu gostaria de voltar ao ar de novo o mais rápido possível. Não deve ser problema. Não vamos reabastecer. Vamos ver o que podemos fazer para levar todos de volta na hora. As estimativas mostram que a aproximação direta pela pista 20 economiza cerca de 10 minutos de tempo de voo. Para mim, parece quase instintivo que ele tenha pensado que essa era a maneira de recuperar o atraso e chegar mais rápido. Pessoal, aqui é o seu comandante falando. Logo chegaremos em Durango. A informação explica por que o comandante Silver escolheu uma aproximação tão desafiadora em uma noite de neve, mas não explica o acidente. É uma aproximação complicada. Muitos pilotos dizem que fazem isso o tempo todo. Investigadores comparam a rota que os pilotos devem seguir para a pista 20 com a rota real do voo 2286. Está bem claro que a tripulação desceu abaixo do nível de aproximação correto. O porquê exatamente não sabemos. Em Denver, Malcolm Brenner se aprofunda nas qualificações dos 2 pilotos do voo 2286 da Trans-Colorado. A ficha do copiloto Ralph Harvey, que estava pilotando o avião, é motivo de grande preocupação. Teste para comandante. Reprovado. Teste de proficiência reprovado. Voo por instrumentos. Abaixo da média. Reprovado. Pista 20, parece bom. Nada com que não podemos lidar? Brenner suspeita que, ao optar pela aproximação desafiadora para Durango, em visibilidade reduzida, foi demais para a capacidade limitada do copiloto. Eu acho que enquanto o tempo estivesse bom, ele provavelmente seria um piloto muito adequado. O problema dele era quando as coisas começavam a acontecer muito rápido, aparentemente. Por alguma razão, o comandante não assumiu e salvou o avião. Eu preciso saber o porquê. Se o copiloto não estava à altura da tarefa, então por que o comandante Silver não assumiu o controle? Droga, estamos muito baixo. Vamos subir. O desempenho do comandante e do copiloto no voo 2286 da Trans-Colorado confunde os investigadores. Eles entram em contato com amigos e familiares, tentando entender o que os pilotos estavam fazendo nas horas que antecederam o seu último voo. Eles estão em busca de qualquer sinal de estresse ou fadiga. Mas até onde se sabe, o comandante Silver passou uma noite tranquila com a família e depois foi dormir. Mas que dia! O que não estamos vendo aqui? O caso parece ter chegado a um impasse. Alô? Até que um telefonema muda tudo. Sim. O quê? Mas que dia! Os investigadores descobrem que, na véspera do acidente, o comandante Silver pode não ter passado uma noite tranquila sozinho, afinal. É hora de se divertir um pouco. Agora você está falando minha língua.
Eles ouvem uma história sobre o uso de drogas de uma mulher que fez uma revelação surpreendente. Ainda bem que nós o enterramos logo após o acidente. Na noite anterior, tínhamos cheirado cocaína. Cheiramos muita cocaína. Você quer cheirar primeiro? Quero. A melhor maneira que consegui descrever os investigadores foi surpresos. Liga para o laboratório. Técnicos realizam testes toxicológicos em amostras do falecido comandante do voo 2286. Os resultados não deixam margem para dúvidas. Positivo para cocaína. Ele não tinha dormido. Ficou acordado, usando cocaína. Ele estava em abstinência no momento do acidente. Eu sempre achei que os pilotos não tivessem vícios, porque eles estão carregando a vida das pessoas. Eles têm a vida das pessoas nas mãos. Um comandante sofrendo de abstinência também está pressionado para tirar o atraso do voo. Escute, quando chegarmos a Durango, eu gostaria de voltar ao ar o mais rápido possível. Por causa de suas ações deliberadas, ele se apresentou para um dever sem estar qualificado. E isso vai contra tudo o que é ensinado aos pilotos profissionais. Que decisão horrível. Em abstinência, ele não é metade do piloto que é quando ele está em alerta. Transcolorado 2286, para sua aproximação a Durango, prefere o ILS ou a aproximação pela pista 20 será suficiente? Controle, vamos planejar um DME para a pista 20. Já atrasado, o hábito do comandante de correr o leva a escolher uma abordagem desafiadora quando uma opção mais fácil está disponível. O copiloto, sentindo dificuldade, logo se sente sobrecarregado, mas o comandante não percebe. Você está vendo a pista? Até ser tarde demais. Droga, estamos muito baixo. Vamos subir. Não. Uma vez que eles perderam a noção da altitude, eles não tiveram chance. O relatório final da NTSB cita a má conduta do copiloto e o uso de cocaína pelo comandante como causas que contribuíram para o acidente da Transcolorado. A FAA logo implementa mudanças importantes, incluindo testes de drogas mais frequentes para os pilotos. Até onde eu sei, não houve nenhum outro caso de drogas envolvidas em um acidente aéreo. Ego. Seu desgraçado ingrato! Intimidação. Não é assim que se faz isso. Você tem que ir lá fora e olhar com seus próprios olhos estúpidos. Abandono do dever. É hora de se divertir um pouco. Estas são as falhas humanas que derrubaram aviões e tiraram vidas. Essas tragédias instigaram uma revolução na relação entre o comandante e a tripulação de voo. A figura divina desapareceu. E agora, o avião é pilotado por uma verdadeira equipe. É tudo porque finalmente entendemos nós mesmos. Os nossos momentos de fraqueza como seres humanos, o que podemos fazer corretamente 100% do tempo e o que não podemos. E como usar o trabalho em equipe, mesmo que seja uma equipe de 2, para reduzir em uma quantidade incrível o potencial de erro humano se tornar um acidente.